Certamente a decisão mais difícil que eu tomei nesse processo de deserto foi o deixar ir. Não é fácil, né? A gente tomar essa postura no momento em que a gente não tá entendendo absolutamente nada. E justamente nesse tempo em que a gente não entende nada, a gente quer explicações, a gente quer entender o que tá acontecendo, a gente acaba se humilhando bastante e assim, usando do meu exemplo, né? Porque eu uso sempre do meu exemplo pessoal em todos os vídeos desse canal. Eu cheguei de fato a me humilhar, né? Eu cheguei de fato a questionar o que é que está acontecendo. Por favor, não faz isso. Por favor, vem aqui, vamos conversar. O que a gente precisa ajustar? O que está faltando? O que aconteceu? E eu pedia isso assim incessantemente. Acho que as primeiras 2 semanas, né, depois do momento em que meu esposo realmente disse, ó, não dá mais, eu não quero mais essa relação, eu não amo mais você, eu vou embora. E chega essa bomba pra gente, esse susto pra gente administrar, assim, meio que do nada, né? A gente fica se questionando tanto e é tão inacreditável aos nossos olhos que o mínimo que a gente quer é uma explicação, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. E aí a gente pensa em várias formas de fazer com que isso seja revertido, né? E a gente acaba olhando pra gente, tentando achar culpa na gente, o que foi que eu fiz, o que foi que eu deveria ter feito mais. Enfim, são inúmeros fatores, esse é um processo extremamente difícil. Eu também passei por isso. Eu lembro que inicialmente era muito difícil de aceitar que aquilo estava acontecendo comigo. Porque como eu já falei em outros vídeos, nós nunca tivemos um relacionamento perfeito, um casamento perfeito, porque esse não existe. Quem disser isso pra você tá mentindo, seja quem for, né? Mas nós sempre fomos muito congruentes na nossa relação. Nós sempre pensamos em construir as coisas de igual modo, né? Nós sempre fomos muito respeitosos um com o outro, nós sempre fomos muito carinhosos um com o outro. E a gente sempre fez tudo muito junto. Essa tinha sido, inclusive, a primeira vez em que nós tínhamos ficado tanto tempo separados, né? Enquanto ele estava morando em outro estado por conta do trabalho. E a gente passava em torno aí de 4 dias na semana, mais ou menos, sem se ver. A gente se falava o tempo inteiro, mas a gente não se via. Quando ele foi, era metade do ano e nós já estávamos nos organizando para que no ano seguinte eu fosse para lá. Afinal de contas, o meu trabalho eu consigo fazer de qualquer lugar. E nós falávamos sobre isso, enfim, já estávamos nos programando para isso. Quando, de repente, chega a bomba, né? E aí eu queria inicialmente entender, me questionava o tempo inteiro o que estava acontecendo. Em nenhum momento ele disse realmente o que estava acontecendo. Pelo contrário, falou que não dava mais, que tinha visto que não fazia mais sentido essa relação pra ele, que o amor que ele sentia por mim tinha acabado. E eu fiquei assim, como assim? Mas há dias atrás você tava se declarando pra mim, a gente tava se falando numa boa, e a gente tava, enfim, numa boa, tudo tava tranquilamente correndo normal. E como que o amor acabou de uma hora pra outra? Ele dizia que sim, que tinha acabado, enfim, que eu não insistisse mais. E, como eu tava dizendo, nas primeiras 2 semanas, eu falava o tempo inteiro, né? Eu queria saber, eu mandava mensagem, dizia, olha, volta, vamos conversar, deixa eu entender o que tá acontecendo, me fala a verdade, me diz o que tá acontecendo, eu preciso de uma explicação, não faz isso com a gente. É uma família, é um casamento de tantos anos, a gente tem uma filha, a gente se ama assim. E aí, tanto fazia ele me tratar mal nessas respostas, ou não me tratar de forma alguma, ignorar 100%, não falar comigo. E isso me doía, me consumia de uma forma, eu realmente não entendia nada. Eu realmente achava que iria sucumbir naquele momento. Nesse momento, 2 casais de amigos nossos, ambos cristãos, né? E eles me orientavam, né, da mesma forma. E aí diziam, olha, como vai ser o desfecho dessa história? A gente ainda não sabe. Deixa nas mãos de Deus. Mas para de ficar querendo entender aquilo que não necessariamente você precisa entender agora. Foi uma decisão, foi uma escolha que ele tomou. E você precisa seguir a sua vida. E seguir a sua vida não significa dizer que você precisa esquecer tudo que aconteceu agora e simplesmente fingir que tá tudo bem e seguir e arrumar outra pessoa, até mesmo porque naquele momento isso estava fora de cogitação pra minha cabeça. Significa dizer que você precisa deixar que ele faça aquilo que ele quer fazer. Ele sabe a escolha que está tomando, ele é conhecedor da palavra, ele sabe que para Deus não existe pecadinho e pecadão, mas que para cada escolha, para cada decisão, existe consequência sim, e as consequências elas são proporcionais ao tamanho, né, das nossas escolhas. Então ele está escolhendo viver dessa forma agora e não é responsabilidade sua tentar ajustar isso. Não é. Né? Afinal de contas estava tudo bem e aquilo que for para ser ajustado vai ser ajustado, mas se posicione em Deus e busque, né, essa cura que você está precisando nesse momento, porque nós podemos imaginar o quanto está sendo dolorido. E aí essas pessoas diziam, está sendo dolorido pra gente, que jamais imaginaríamos ver vocês vivendo uma situação como essa.
que vocês sempre foram tão exemplo, né? Que vocês sempre foram tão cúmplices, tão amigos, tão, enfim, românticos, tão apaixonados. E estão vivendo isso, é inacreditável pra gente. Imagina pra você, que está dentro de tudo isso, que está vivendo de fato e a fundo tudo isso. O que nós podemos fazer por você, Vivi, é orar e dizer, né, que você deixe ir. E não foi fácil, sabe? Tomar essa decisão de realmente não ligar mais, não perguntar mais, por mais que eu ainda tivesse muita vontade de entender o que estava acontecendo, de saber, queria muito ele próximo a mim, queria muito conversar, eu sempre fui muito adepta ao diálogo, eu sou essa pessoa, eu falo pelos cotovelos mesmo, mas eu também gosto muito de ouvir, e em todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal, enfim, espiritual, eu sou muito de conversar, de tentar entender, sabe, eu acho que o diálogo, ele leva a caminhos muito mais tranquilos, de resolução de problemas. E eu não tinha isso, sabe? E ele estava sendo uma pessoa extremamente diferente justamente por isso pra mim. Foi aí que eu comecei a não reconhecer o meu marido. Porque ele sempre foi essa pessoa que sentava junto comigo pra conversar. Eu sou muito mais de conversar do que ele, de expressar o que tô sentindo mais do que ele. É uma pessoa mais reservada, mais introspectiva. Mas nós nos conhecemos e nos reconhecemos do avesso. E ele sempre sentava, ele sempre conversava, ele sempre tentava justificar alguma coisa, e eu também, enfim, aí ele parecia que não estava de fato se importando. E eu lembro de fazer uma oração muito dolorida, né? Mas eu disse pra Deus, Deus, eu preciso aprender a deixar nas tuas mãos aquilo que eu realmente não posso fazer. E é isso que eu queria conversar com você, né? O deixar ir, ele não significa dizer que você tá simplesmente abandonando o barco. E que você tá simplesmente negligenciando tudo. E que você não quer mais saber e pronto. Não é isso. Deixar ir é um ato de coragem e de amor. Não só pela outra pessoa, por respeito à decisão dela, mas especialmente de amor a você. E de amor e reconhecimento do amor de Deus por nós. Porque o amor dele é tão grande que nos basta. A gente não precisa estar se humilhando pelo amor de nenhuma outra pessoa, sabe? Deixar aí é dizer pra Deus, olha Deus, tem coisas que eu não posso fazer. Isso aqui, por exemplo, eu não posso fazer. Não sou eu que convenço ninguém. Eu não posso convencer o meu marido a voltar pra casa. Eu não posso determinar qual é o momento que sairá dos olhos dele toda a cegueira que ele tá vivendo, né? Toda a cegueira espiritual que ele está vivendo. Mas o Senhor pode. Então, deixar aí é dizer pra Deus, Deus, eu não estou abandonando o barco, mas eu sei quem está nele. E quem está nele é o Senhor, sabe? Então, eu vou deixar que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer de fato. Então, por isso, eu comecei a respeitá-lo, a respeitar essa decisão. Eu comecei a não mais questionar, eu comecei a não mais perguntar tanto. E ele sentiu essa estranheza, sabe? Porque, inicialmente, quando eu perguntava muito, ele dizia que eu tava ficando louca, que eu nunca tinha sido essa mulher, que ficava o tempo inteiro perguntando, sufocando ele, que eu nunca tinha dado mulher nenhuma a ele, que por que eu tava fazendo isso, né? Porque eu questionava, é outra pessoa, me fala a verdade, por favor. E que ele não estava com ninguém, que eu parasse de falar isso, por favor, porque estava enchendo o saco dele, que eu entendesse que ele não queria mais, porque ele não queria mais, que não tinha ninguém no meio dessa história. Enfim. E aí, quando eu comecei a parar, de fato, de perguntar, né, as coisas que eu conversava com ele eram relacionadas muito mais à nossa filha, ele começou a me tratar de forma diferente. Então, ele perguntava, às vezes, do nada, né, partia dele, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Nem falou hoje. E aí, Mário foi pra escola, e aí, e tal. Então, partia dele, e antes, quando eu insistia muito, ele não falava nada, era sempre eu que falava, e ele me ignorava, ou então respondia com muita frieza. Mas aí ele começou a sentir, né, essa diferença, e eu comecei a, de fato, me entregar totalmente ao Senhor, sabe, nessa situação. Comecei a buscar não me preocupar tanto mais com a dor, mas em ser curada dela. E tinha dias que eram mais tranquilos, eu acho que a gente passa por essas oscilações, né, já tem dias que eram muito mais difíceis, muito mais doloridos. No entanto, eu estava ali buscando descanso no Senhor, sabe? Buscando esse descanso de deixar nas mãos dele aquilo que eu não poderia fazer. E muita gente, né, depois que foram sabendo de algumas coisas, né, alguns familiares meus, primos muito próximos, outros colegas mais próximos também, quando sabiam um pouco da situação, me perguntavam, cara, você não vai fazer nada, né? E você não tem vontade de agir, você não tem vontade de ir lá, de procurar saber quem é essa pessoa, de ir atrás, de... Não, eu não senti vontade nenhuma, né? Digamos assim, de vingança em relação a nada disso. Primeiro ponto, porque essa não seria eu. Eu não sou essa pessoa. Eu jamais me submeteria
a ir, a buscar falar com quem quer que fosse, a fazer barraco, a me indispor com alguém, nossa, não seria eu, de fato, esse não é o meu perfil. Claro que cada pessoa age de uma forma, o impulso leva a gente a agir de várias formas diferentes. Eu não julgo de forma alguma quem é diferente, quem age diferente, quem fez diferente, não. Mas eu sou um pouco mais contida mesmo, sabe? Eu prefiro agir com um pouco mais de calma. Às vezes eu tenho isso até como um defeito. Eu penso tanto antes de fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, que em alguns momentos isso é prejudicial, sabe? A mim mesma. Eu já perdi até oportunidades por conta disso. De pensar demais, de ponderar demais. Eu sei que tu tem que ter um equilíbrio, né? Todo excesso é ruim. Mas eu sempre fui assim, né? Então eu pensava, eu tinha meus momentos, né, como eu já falei em outros vídeos, de raiva, quando alguma coisa acontecia, mas essa raiva ela passava e eu não conseguia sentir raiva dele, né, então eu não tinha essa necessidade, essa vontade de vingar, de fazer nada, e também não era essa a direção que o Senhor me dava. Eu quero justamente fundamentar essa palavra aqui em Romanos 12, a partir do verso 17, que diz o seguinte: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quantos tiverem em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, porque está escrito: minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Então eu tinha essa convicção, sabe, de que o Senhor ele estava agindo em meu favor. Eu tinha essa convicção de quem eu era, de quem eu sou, e eu fiquei realmente muito triste, muito angustiada. Nossa, uma dor avassaladora que somente quem passa por isso é capaz de entender do que eu tô falando, porque parece muito superficial e parece muito dramático pra quem não vive isso, mas é de uma dor assim sufocante. Mas eu sabia quem estava comigo, sabe? E eu sempre tive muito medo de colocar as carroças na frente dos bois, né, como a gente fala por aqui, e atropelar todos os planos de Deus. Em alguns momentos eu fiz isso e vi que deu errado. Até a própria escolha de sair daqui abruptamente e ir pro Agreste por conta de uma proposta aparentemente muito boa. O meu marido também, de sair de perto da gente, né, e ir trabalhar longe, também não foram escolhas direcionadas pelo Senhor, sabe? E deu no que deu. Não que essas escolhas isoladamente, elas sejam um problema de tudo isso, não. Outras escolhas, né, foram o problema de tudo isso. Mas se a gente tivesse ouvido mais a Deus, se a gente tivesse perguntado a Ele, sabe? Se a gente tivesse direcionado de fato, com certeza muitas coisas teriam sido evitadas. No entanto, eu creio que o Senhor ele se aproveita de alguns processos para criar propósitos, sabe? Em relação a tudo isso. Eu não creio que o Senhor armou todas essas circunstâncias, né? Ele não é assim, esse não é o Deus que eu acredito. Mas Ele se aproveita de muitas circunstâncias que às vezes a gente mesmo escolhe viver para que a gente possa amadurecer e para mostrar que Ele está conosco, nos fazendo amadurecer, sabe? E foi isso que aconteceu. Então, eu não tive nenhuma vontade nunca, né? De me indispor com ninguém, de ir lá, de tirar satisfações, não. Como eu disse, primeiro, isso não seria eu. Segundo, essa não foi a direção de Deus pra minha vida. E terceiro, eu não conseguiria nem me enxergar numa posição como essa. Eu acho que qualquer pessoa que me conhece o mínimo, se eu contasse, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui lá, iria me desconhecer. Então eu também me desconheceria, né? Então eu realmente esperei em Deus. Em nenhum momento eu entrei em contato com ninguém. Eu, de mim mesma, não partiu essa decisão. E não partiria, né? Como eu disse, eu não me submeteria. Até mesmo porque o meu problema não era com ninguém, o meu problema era com ele. Ele era meu marido, né? Então eu precisava resolver com ele. Eu jamais culpei ninguém, né? Por essa situação. E aí eu resolvi mais uma vez obedecer. Né? Não foi fácil, não sou santa, eu acertei sempre, não. Eu falei coisas muito duras pra ele também, no momento de raiva, ao telefone, nós falávamos, enfim, coisas absurdas um pro outro. Ele tentava me magoar, eu também tentei magoar ele de algumas formas. E, enfim, depois eu ficava, meu Deus, eu não deveria ter dito isso, eu não deveria ter falado dessa forma. Tiveram momentos em que eu mandei áudios, assim, também muito nervosos, né? Dizendo coisas que eu não deveria dizer, magoando mesmo, querendo magoar mesmo, sabe? Mais dura, mais incisiva com as palavras, mas depois eu ficava pensando também, Senhor, eu sei que não era isso, me perdoa, né, faz com que realmente tudo isso seja resolvido. Em nenhum momento eu usei a nossa filha, nem ele também, como um intermédio dessa relação, não, né, nós fomos muito sábios em relação a isso. A minha maior discussão com ele, meu maior ressentimento com ele em relação à nossa filha era porque ele não procurava, ele não ajudava financeiramente em nada. Enfim, eu estava bloqueada, não tinha esse acesso. Às vezes era minha sogra quem fazia essa intermediação,
E eu achava isso muito injusto, né? Porque ele sempre foi um pai diferenciado, muito bom, muito atencioso. E aí eu não reconhecia nisso. Mas em relação a joguinhos, né, que muita gente faz com a criança, não. Nem ele fez isso comigo, nem eu fiz isso com ele, de forma alguma. E graças a Deus a gente foi muito direcionado, né? Em relação a isso. Mas eu precisei deixar, né? Eu precisei deixar que as coisas acontecessem conforme elas tinham que acontecer. Porque não adiantava eu agir por mim mesma, eu agir com as minhas próprias mãos, porque eu não tenho controle sobre absolutamente nada. E certamente eu faria tudo de forma equivocada. Claro que eu fui orientada, apesar de já ser muito orientada em relação a muitas questões jurídicas e tudo mais, eu fui ainda mais orientada porque, graças a Deus, né, eu tenho amigos e familiares de diversas áreas, né, do direito, então sempre que acontece alguma coisa numa área que eu não tenho especialidade, eu, graças a Deus, tenho com quem conversar, tenho com quem me fundamentar, organizar, entender quais são os passos a tomar, mas eu fui optando, né, por esperar e por deixar com que Deus fizesse aquilo que Ele queria que eu fizesse. Se fosse a orientação de Deus agir de alguma forma, eu agiria da forma como o Senhor me ordenasse que eu fizesse, né? E sigo assim até hoje. Então, foi muito importante pra mim, sabe? Foi muito importante pra gente esse processo de deixar ir, sabe? Porque eu comecei a entender que eu dependia do meu Deus. Eu comecei a entender que não é por mim mesmo, não é pela minha força, mas é por aquele que está em mim, sabe? Tem muitas coisas que nós precisamos deixar que Deus faça conforme Ele quer fazer. Porque se nós formos mediar essa situação por nós mesmos, nós faremos tudo, absolutamente tudo errado. E aí eu comecei nesse descansar e nesse entender que eu dependia exclusivamente do Senhor. Eu comecei a ser tratada, eu comecei a ser curada. O deixar ir trouxe pra mim cura pessoal, trouxe dor, muita angústia, mas também trouxe cura, trouxe conexão com Deus, sabe? Trouxe entendimento de que o Senhor faria tudo a meu favor, que Ele me justificaria, que Ele tomaria as providências, que a justiça viria dele, sabe? E eu continuo crendo nisso até hoje. Então, obviamente, né, me respaldo de todas as coisas, né? Me respaldei, sim, de muitas coisas, fui orientada a isso, arquivei, salvei muitas coisas para que, se eu precisasse, eu pudesse agir, mas de forma tranquila, né? De forma saudável, sem exposição, sem briga, sem barraco, sem indisposição, sabe? Sem nada disso, mas de forma tranquila, de forma justa, de forma pensada, de forma equilibrada, porque esse equilíbrio e essa paz que excede todo o entendimento eu jamais gostaria de perder. Então, é isso que eu posso dizer pra você, sabe? Como vai ser o desfecho da tua história? Eu não sei. Eu gostaria muito de te dar essa resposta, porque eu sei que talvez nesse momento você é o que mais você quer saber. Como é que isso vai terminar? Será que vai valer a pena eu lutar tanto, né? E no final, como é que isso vai acontecer? Mas o que eu posso te dizer é que se nesse momento você tá nesse dilema de deixar ir, de tentar entender, de buscar saber o que tá acontecendo, eu posso apenas te garantir: aquilo que você não pode fazer, tem um Deus que pode fazer. Ele tá esperando que você solte as rédeas, sabe? Daquilo que você não tem controle. Entregue pra Ele, porque Ele tem o controle. E o controle certo de todas as coisas. O direcionamento adequado pra tua vida. Então, deixe ir na certeza de que o Senhor vai fazer o que você não pode. E você precisa ser curado, ser curada nesse processo, antes de que você veja, né, todo um milagre que o Senhor fará em você, por você e através de você. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então, que Deus possa te abençoar, que Ele possa te tranquilizar nesse processo, que você possa entender que não vale a pena, né, tentar usar a força do seu braço para absolutamente nada, que não vale a pena se indispor, ir atrás, enfim, não vale a pena, gente. Vale a pena a gente entrar no nosso quarto, trancar a porta, dobrar os nossos joelhos e conversar com aquele que pode todas as coisas, que nos ouve, que não conta nada para ninguém, que ainda resolve a nossa situação com toda a sabedoria que a gente possa imaginar. E, na verdade, é inimaginável, né? Essa sabedoria e essa soberania também do nosso Deus. Então, que Deus possa te tranquilizar, te abençoar, abençoar o teu lar, abençoar a tua casa, sarar a tua dor, te restaurar por completo, em nome de Jesus. É isso o que eu peço ao Senhor, sabe? Porque Ele é bom e Ele continuará sendo. Creia, descanse e que o Senhor te dê paz. Um cheiro e até o próximo vídeo.